vamos começar aqui, eu compartilho com vocês sempre a nossa tema de hoje. Hoje a gente a gente já vem conversando nesses encontros do workshop prático sobre autocompaixão. Então, assim, no dia a dia, assim, na clínica, a gente vê que as pessoas, elas se comparam muito com os outros, necessidade de aprovação. Então, assim, para a área prática, né, a autocompaixão é um tema muito interessante que ajuda bastante. E a gente aqui colocou outra variável para ajudar a ficar mais interessante ainda, vamos dizer assim, que é a questão do relacionamento. Então, o movimento aqui, que a gente, né, convida vocês a fazer hoje, é a gente se olhar, né, ver se a gente não tem nenhuma necessidade, né, e aí olhar o outro, né? A gente sempre fala na psicologia que a gente aprende com o outro. Então, eu vou dar rapidinho, né, aqui uma introdução. A gente, esse momento, né, então, assim, a gente fala para a pessoa que é um momento sem julgamento, sem críticas, né, vamos começar a gente cria esse espaço seguro, né, para a pessoa ela se sentir mais à vontade. A autocompaixão, né, segundo a Kristin Neff, que é a autora principal sobre o tema, né, ela fala que é o não julgamento ou a não autocrítica, tá? Então, por exemplo, a gente a gente está o tempo inteiro, né, fazendo alguma atividade, não está bom o suficiente, eu sou burro, eu sou não sei o quê, eu não vou chegar a fazer. Então, ela trabalha justamente para a gente, digamos que, mudar essa visão. Não é assim, eu sou ótima, sou boa em tudo que eu faço, sou maravilhosa. Não, mas de uma maneira mais realista, tá? Essa é a principal. E como isso, né, eu estando, né, de maneira mais acessível, né, vamos dizer assim, eu estando de bem comigo, ou vendo que não preciso me comparar com o outro, eu não ataco o outro, porque muitas vezes a gente, né, tá bravo, ou acontece alguma coisa, você entra aqui de maneira ateórica, né, alguém faz um comentário, mas a pessoa, ela faz, né, boa noite, Sandra, faz um comentário inofensivo, né, para ela, mas me atinge de um jeito, e eu começo a, né, ficar brava, falo para ela de tudo, como é que você foi capaz de dizer isso, né, o que você está pensando? Então, aí a gente, né, faz o exercício de, será que é ela ou será que sou eu? Né? É que muitas vezes a gente se defende atacando, né? Isso! Exatamente. Então, é importante a gente observar sobre essa relação, né? A autocompaixão, os relacionamentos e, obviamente, a comunicação. Né? E aí eu trouxe para vocês o primeiro exercício, não é exercício, né? Um começo, né? Um aquecimento rápido, né? Que se vocês poderiam, em uma palavra, quem quiser compartilhar, quem não quiser, né? Como você gostaria que seus relacionamentos se sentissem? Né? Quando uma pessoa passa, né? Acontece com vocês, quando a gente vai conversar com alguém e fala, ixi, eu tenho que falar com aquela pessoa, ela é tão... tem uma nuvenzinha preta em cima, né? Assim, na cabeça, ou a gente fala, ela sempre está de mau humor, ou enfim. Então, como é que você gostaria que as pessoas que passam por você, elas te percebessem, né? Que você, de maneira leve, que você é uma pessoa segura, né? Assim, segura no sentido que você, digamos que como é que se diz? Proporção? Não é proporção, gente, desculpa, tô bugando aqui. Você não é propõe, você... Como é que se diz? Se dispõe? Isso,
né, ou proporciona, essa palavra, proporciona um ambiente, né, uma relação, um momento mais seguro, mais acolhedor, né, tão satisfatório sair de conversar com aquela pessoa, né, enfim. Então, assim, pensem um minutinho, eu dou para vocês, como é que vocês gostariam que seus relacionamentos se sentissem? Então, quando vocês vão pensando aí, né? Eu trouxe para vocês perceberem como é importante a autocompaixão, né? Essa daqui é a cara da Christine Neff, para vocês que conhecessem. Esse daqui é o livro, digamos que um dos mais importantes dela, né? Autocompaixão. Depois já relacionam a autocompaixão com mindfulness. Tá? E aqui alguns artigos para vocês verem como a relação mais prática, né? E como está relacionado com o outro. Então, encontrei aqui uma dissertação, se eu não me engano, aqui está o resumo dela, sobre a relação entre a autocompaixão e a resolução de conflito romântico, um estudo exploratório. Depois, aqui, a autocompaixão e o bullying, né? A gente sabe que o bullying, muitas vezes, quem faz bullying ou sofreu bullying, ou sofreu bullying, ou né, alguma coisa incomoda no outro, ou, enfim. E aqui outro exemplo de associações entre traços de personalidade e níveis de autocompaixão e autocriticismo. O autocriticismo é justamente o oposto, vamos dizer assim, à autocompaixão, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho. E aí, eu deixo aqui também para a gente, a comunicação não violenta, eu acho que muitas pessoas falaram, quer dizer, conhecem, muitas pessoas conhecem, né? A comunicação não violenta, a gente relaciona muito com a assertividade. Como chegar ao outro, falar o que você está pensando, sem magoar o outro, né? Gente, muitas vezes me calaram já, me colocaram no lugar, neste tom de voz, né? Que eu fiquei assim, né? Porque eu venho de uma família onde muita gente grita. Então, a gente até, né, os 20 anos, todo mundo gritava e, obviamente, eu também gritava. E a minha voz favorece, né? Aí, aprendendo, né, a vida, né, te ensina, né, como é boa a universidade da vida, né? Muitas vezes eu aprendi como, e eu acho isso brilhante, como te colocarem no lugar, né, sem levantar o tom e com uma elegância, eu acho muito interessante isso. Fica à vontade, Henry. Gente, fiquem à vontade de me interromper, não tem nenhum problema. Eu vi um vídeo, um shorts desse no YouTube, eu devia até ter separado, mas a pessoa falava o seguinte, falou, olha, existem pesquisas que dizem que, sei lá, 70%, 80% das discussões acontece não pela causa da discussão, mas pelo como as pessoas se falam, né? Quer dizer, eu lembro que eu tinha essa discussão sempre com a minha companheira, né? Quando a gente estava conversando com os meninos, eu falei, cara, a questão não é quem está certo ou está errado, a questão, às vezes, é o como você fala, né? Então, eu falei, cara, se você começa uma conversa chamando o outro de idiota, acabou a conversa, você não tem nem... A pessoa não vai te ouvir, entendeu? Mais, né? Então, como realmente fala, às vezes, segundo ele, né, é o... O principal motivo da discussão geralmente é o como se fala, ao invés do que se fala, né? E o interessante, Hendrik, não, obrigada aí pela colaboração. E o interessante é que quando a gente precisa insultar o outro, a gente precisa gritar, é porque, gente, eu li isso, eu nunca vou esquecer. A gente não consegue dizer em palavras o que a situação ou o outro ou o momento está nos incomodando. Olha que legal isso daí. Sim. Então, no momento que a pessoa... Gente, minha filha começou a gritar, né? Ela tem 8 anos, ela começou... Brá! Eu cheguei, tá, mas me fala, o que está te incomodando? E ela fica em branco.
Aí a gente vai procurando, então é uma forma, não vou dizer que é a certa, tá? Porque ainda não, o meu filho, ele é muito resiliente, e muitas vezes eu era muito dura com ele, e ele falava, gente, ele me ensinou, ele falava assim, mãe, você podia falar isso de uma maneira mais gentil. Ele me colocava, ele tinha 5 anos, ele me colocava no lugar, eu falo, meu Deus do céu, rapaz, e depois com a psicoterapeuta, né, conversando com ela, perguntei, e ela falou assim, não, mas ele é muito resiliente, isso é nato nele, né? Não sei onde é que ele aprendeu. Porque aqui em casa a gente não é muito, não, hein? Enfim, imagina, família de argentinos, de espanhóis, você já imagina, né? Uhum. Então, e aí foi muito interessante, porque quando eu li isso, fez, né? A gente falando dos guichês, né? Os guichês, né? Realmente, quando você está muito bravo, geralmente você se sente invadida, ou você se sente vulnerável, ou você está com raiva, né? Você termina jogando ou perdendo aquele controle e falando, né? Ou insultando, ou não tendo uma argumentação de por que o outro está, né? Bom, até aqui você chegou, entendo a tua colocação, mas não gostei do que você falou, né? E o mais interessante é que isso é treinável, gente. Ah, mas eu não sou assim, né? O pessoal está colocando aí, né? Gostaria que as pessoas sentissem, beleza? Bacana, gente, legal. Então, é importante quando alguém chegar a te insultar, ou alguém ficar bravo, ou alguém te bater, espero que não aconteça isso, né? Olha as situações que a gente vem vendo nos jornais esses dias, né? Os namorados, né? Ali, o fisiculturista, o outro lá, batendo porque não consigo, ou não aprendeu, tá? Não é que a pessoa não é capaz, não, ela não aprendeu, o ambiente, o meio não ensinou como dizer, né? O que deve dizer nesse momento quando eu estou chateada, né? E aí entra o que eu falo para vocês, a assertividade, tá? A assertividade ou a comunicação não violenta. Dizer para o outro o que eu estou sentindo sem magoá-lo. Até aqui você chegou, né? Ou seja, botando limite também, que isso daí também é outra parte que é muito interessante, a gente vai trabalhar em outro momento, tá? Então, isso é importante, a gente já vai fazer a relação dos dois. Aqui são materiais, né, para vocês baixarem, são materiais gratuitos também para poder trabalhar. E uma coisa eu falo, gente, a assertividade, a comunicação não violenta, ela faz parte de um grupo que a gente chama de habilidades sociais. Se um dia me jogarem em qualquer grupo de maneira despreparada, eu não sei que trabalhar com grupo, eu puxo a habilidade social. Porque nós estamos em uma sociedade, né, mas não estou dizendo só Brasil, é mundial, onde há carências de habilidades sociais, tá? De assertividade, de comunicação não violenta. Então, para trabalhar em grupos, esses temas, eles são muito bons. Vocês colocam habilidades sociais na internet, aparece um monte, né? Tem uns autores, psicólogos, eles são muito bons, que é um casal, é a Zilda e o Almir Delprete. Eles são muito bons e trabalham com habilidades, tem muitos livros sobre habilidades sociais. E aí vocês vão ver que eles, né, fazem uma relação, e entre eles está a assertividade, que é essa definição que eu falei para vocês. Tá? Bom, aí voltando aqui para autocompaixão, então, a base, né, um pouquinho só, uma passadinha do que é autocompaixão. A Kristia Neff, né, trouxe uma frase que eu gosto bastante dela, diz, tratar-nos a nós mesmos com a mesma gentileza e compreensão que ofereceríamos a um bom amigo em momentos de dificuldade. Não é autopiedade, mas sim reconhecer. Isto é difícil neste momento, como posso me confortar e me fortalecer, né? Aceitar que a gente é, né, falível, que a gente pode cometer erros. Por exemplo, o que a gente vê? Sim, claro, o nome deles está aqui, ó, eu coloquei aqui em cima, Nancy. A gente vê muito, por exemplo, atletas como eles não podem errar, né, no esporte, quando estão treinando, né, gente, mas como é que você vai aprender se você não erra? Como é que você vai se ajustar, que a gente fala, né, se autorregular se a gente não erra?
Então, eles são muito autocríticos, né? O perfil daquela pessoa que é perfeccionista também sofre bastante com essa. Então, digamos que é uma forma de aceitação também. E aí, sim, pode falar, Rino. Você está falando do atleta, né? A Rebeca, né, quando ela ganhou medalha, nas entrevistas, ela sempre falava da importância que a psicóloga teve, né, da psicologia teve no desenvolvimento dela, né? Então, isso ela sempre falou, né? Que aquilo lá foi que me ajudou, porque eu sei que eu tenho que lidar com erro, mas eu ficava pensando positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E se não desse, paciência, não deu, eu tentei o meu melhor e vamos para frente, né? E só acrescentando só mais uma palavrinha na questão da comunicação não violenta, né? Tem um termo, né, que surgiu agora, né, que eu tive até perguntar para ele, mas o que é isso? Que é o gaslight, né? Gaslight, deixa eu só ver como que escreve direito, porque eu não sei como é que escreve direito. Peraí, gaslighting. Gaslighting, isso aqui, deixa eu só botar aqui. Né, uma forma de manipulação psicológica em que o agressor distorce e nega a realidade da vítima. E joga a culpa em cima da pessoa que está sendo agredida, e a pessoa que está sendo agredida acaba se sentindo responsável, né? E, de certa forma, é a incapacidade da comunicação, né? Quer dizer, como eu não consigo convencer a pessoa, eu não consigo expor a minha posição, então eu vou de certa forma, colocar ela como culpada da situação, né? Quer dizer... Isso. É muito interessante, porque, ou seja, acontece aquelas pessoas, né, os maltratadores, né, ou até, a gente pensa que é somente o homem, mas mulher também, né, gente? Então, as maltratadoras, vamos dizer assim... Eu sempre brinco nessa questão das mulheres, porque eu, por exemplo, eu tenho um menino, e eu falo para ele agora está com 18 anos, eu falei, então, presta atenção. Né? Gente, não é nenhum machismo não que eu vou falar aqui. Eu brinco, eu falei, cara, tem muito homem safado, tem muito homem maluco, tem muito homem que não presta, mas tem mulher maluca. Então você toma cuidado quando você não está com uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, não fique sozinha. Porque se uma mulher hoje em dia sai falando que você fez, que você não fez, você está perdido. Você não tem o que fazer. E isso é tão real que hoje em dia quase nenhuma firma mais, empresa, permite uma reunião entre um homem e uma mulher de sala fechada. É praticamente proibido. Você tem uma reunião só entre duas pessoas, a reunião tem que ser com sala aberta. Em virtude dessa preocupação de... Né, eu sei que fala um pouquinho da questão, mas essa questão da manipulação das informações, né, e da maneira das pessoas agirem. Porque você você vai de boa fé, fala, vou lá conversar, né, tranquilamente. A pessoa não gostou da conversa, ou não gostou do tom da conversa, seja homem ou seja mulher, não estou entendendo. Coloca uma situação que depois como é que se resolve? Exatamente. Mas tá tudo relacionado, né? Não tem como separar, né? Tá tudo relacionamento do outro, a gente tinha que dar uma aula só de relacionamento do outro. Então, é muito sério mesmo. E muitas vezes, esse caso do gaslighting, né, ele termina jogando, obviamente, a pessoa ela perturbada, e ela termina jogando para o outro, né, dizendo que o outro que está, vamos dizer assim, tem noção, né, o realista, fala, mas eu não estou acreditando que está acontecendo isso, jogando para o outro, né, que é como se fosse essa impressão, mas é você que está perturbado, não sou eu, né? Então, mas tem aí as questões que também, digamos que a gente foca, que está relacionado com isso daqui, a questão da necessidade do outro, das minhas necessidades. Então, e um problema que é muito sério, a gente vê muito hoje na clínica, a questão da dependência emocional, né? Então, muitas vezes a gente prefere trabalhar, né, o autoconhecimento, né, a autoestima, fortalecer aquela autoestima daquela pessoa, quem é você, né, todo aquele processo, justamente para depois passar, né, aí passa para autocompaixão, então, para essa carência, né, que a gente fala de algumas pessoas, né, então, e o gaslighting, né, ele, digamos que reforça esse processo, bem, tá tudo junto, gente, tá tudo relacionado, né? Então, como eu falei para vocês, numa discussão calorosa, né, se o nível
né? A temperatura começa a subir da discussão, é porque a gente não está conseguindo, ou eu ou o outro não está conseguindo colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Então, começa eu preciso manipular para ter razão, eu xingo, eu bato, né? Então, e aí... Então, o que isso tem a ver, né, com a autocompaixão, né? Diz, quando somos compassivos conosco, enchemos nosso copo emocional. Então, só assim temos recursos genuínos para oferecer ao outro. Relacionamentos saudáveis nascem de duas pessoas inteiras, não de duas metades que buscam preenchimento. Então, isso é importante. Então, aqui um pouquinho, né, dos 4 componentes essenciais, né, que a gente faz, é um exercício, né, observação, desculpa, o que estou vendo ou ouvindo sem julgar, então a cabeça, boa noite, Jussiele, fica à vontade se quiser falar, tá? Não sou, Jussiele, sou psicóloga, estou um pouquinho longe da farmácia, o único que eu sei é psicofármaco. Será que você entrou na aula errada? Oi, boa noite. Oi. Eu sou aluna de gerontologia, é isso? Não é aqui, não, aqui é psicologia positiva. Tá bom, obrigada, boa noite. Nada. Então, a forma, como eu falei para vocês, tudo é treinável, né? Então, quando acontece, né, uma discussão calorosa, você está em uma conversa em que você está começando a se sentir incomodado, o que estou vendo ou ouvindo, sem julgar. Tem várias formas, né? A gente tem essa depois de quem está vindo a crítica, enfim. O sentimento, como me sinto com o que observei, né? Ou com o que o outro está falando. O que é importante para mim nesse momento. Muitas vezes tem pessoas que precisam ter razão, então elas, né, não interessa se aquela briguinha, né, o sol é azul, quer dizer, o céu é azul, não, o céu é verde, não, mas o céu é verde, não, o céu é azul, não, o céu céu for da cor que você quiser, mas eu não vou brigar com você, né? Enfim, fala, Marlete. Eu me relaciono assim, eu penso, a gente se critica a gente muitas vezes, a gente se põe no lugar do outro em determinadas condições. Eu vejo aquele sofrer, assim, eu estou sofrendo semelhante ao outro, mas não é assim. É porque a gente não aceita. E se aceitar, a gente vai sofrer menos, porque o outro já sofreu mais do que nós. Eu penso assim. A crítica é maior. Entre, sim, vida conjugal, vamos dizer. Às vezes, você fala com seu companheiro, hoje eu não estou legal. Ele não entende. Ele não quer saber se não está legal com ele, não. Não estou legal com algo que está ao meu redor. Eu acordei não legal. Então, assim, e as pessoas, às vezes, não entendem o outro, criticam o tempo inteiro, sem saber que precisamos passar parte positiva para o outro. Eu sou assim. Sofrer, todos nós vamos sofrer. Qual é a relação que você vai sofrer? É o nosso dia a dia. Qual é o nosso cotidiano? Eu vou sofrer por causa do meu filho. Sim, é seu filho. Gerou 9 meses seu ventre? Não, faço até morro por ele. Não. Na realidade, nós vamos morrer um dia sim. Mas eles não vão pensar igual, não, eu não vou morrer pela minha mãe nem pelo meu pai. Então, vejo que, na realidade, a psicologia, ela aumenta e abaixa o ser humano. Né? Tira aquela autoestima. Não é assim, não, eu fui na minha psicóloga e falei tudo que eu estava sentindo com ela. E, na realidade, eu conversei com ela, sim. Aí voltei para cá, como foi? Foi ótima a conversa, mas eu não quero me expor o que eu falei. E, às vezes, a pessoa fica cutucando, até você falar. Eu assim, que caramba, eu já falei tudo que tinha que falar, tô com raiva de você. Aí ele falou. É isso que acontece com nós. Sim, exatamente. E aí precisa ver o que te causou raiva, porque também é natural, né? A raiva a gente vai sentir. Humano, todos nós. Exatamente. Não é que assim que você vai tirar. Mas a questão é que, né, o que vem junto com a raiva, né? O que está causando ela, né? Porque um dia eu posso realmente, né? Desculpa a palavra, de estar de saco cheio, né? Tô cansada, eu preciso. Mas a questão é, né, colocar para o outro, falar, olha, não estou bem hoje, não vou discutir isso com você, porque não estou bem. Ou, né, estou vendo que é uma necessidade tua. Então, assim, tem frases, né? E frases em que são, como eu falo para vocês, são treináveis,
e a gente pode estar, e muitas vezes evita males maiores, né? Enfim. Eu não gosto muito de falar na TV, eu gosto de deixar a terceira vez. Mas quando chegou o meu limite, eu prefiro deitar e calar, ficar quietinha, depois que eu falo. Eu tenho isso muito comigo. Uhum. Mas socialmente, no dia a dia, a gente convive com tudo isso. Todo dia você vê isso. Sentir se a dor do outro é legal, sim, mas legal em qual sentido? A perca, beleza. Perdeu, eu perdi alguém, aí passou uma semana, todo mundo vai lá visitar. Ó, meu psicológico está... Não, coitada da dona Maria, coitada, viveu tantos anos com o Sr. Joaquim, 80 anos, e vai lá uma semana, depois passa um mês, 2 meses, esqueceu daquela pessoa que está precisando de um apoio. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Porque não ensinam, né? Ou seja, isso tem que, como diziam, né? Uhum. Essa sensibilidade, isso tinha que vir de casa, não tem uma disciplina, né, nem na escola, nem no dia a dia, né? E agora pior com o celular, porque... ninguém vê ninguém fala nada. Você está respondendo até errado. Uhum. Aí muitas vezes acontece, você está num elevador, você está em um lugar, né? E para você evitar o contato com o outro, você fica com o celular na mão. Né? Ou seja, então, assim, isso já mostra que eu não quero. Uma necessidade, né? Uma falta de habilidade. Isso. É uma ética, sim. Tem uma ética, cada um de nós temos. Temos coisas que nós podemos falar. Estou lá dentro do ambiente da gerontologia, só lidando com o idoso. Aí a mãe vai lá, o tio vai lá. Não, eu vim ver o meu avô, porque minha tia pediu para mim. Vai lá ver o avô, meu tio-avô. Mas, na realidade, eles não querem compartilhar com eles. Eles se sentem o quê? Uma criança se sente só. Quem vai apoiar eles são as próprias pessoas que estão dentro daquele âmbito de trabalho, que eles acham apoio neles, e quando a família vem, eles não querem saber da família, mas porque esqueceram dele. Então, é o dia a dia que está acontecendo muito isso. Sim. Eles, eu hoje sou com meus 58, tudo bem. Aí eu vou ficar velha, assim. Mas como que você é uma velha rabugenta, chata? Pô, caramba. Então, a gente vê o idoso lá, pô, que velho chato, pô, caramba. Mas, na realidade, ele não é chato. Ele quer ser o auge da atenção. É isso que eu vejo muito. Entendi. E nós vivemos velho, como que eu tenho. Mas a questão é que, né, também compreender que por que essa necessidade? Sim. Né? Tem uma parte que é biológica, que a gente sabe, né, que a parte, né, biológica do cérebro ajuda a explicar, mas também, né, por exemplo, mães que sofrem porque os filhos saíram de casa. Sim. Né? A gente cria o filho para o mundo, não tem jeito. E termina criando uma dependência, né? Não, você não vai estudar fora porque eu preciso de você aqui, né? Enfim, então é meio delicado falar nisso, porque tem situações, não dá para generalizar, mas sim, às vezes situações em que não se cria uma dependência e não é necessário, né? Mas é necessário para a mãe, enfim. Isso mesmo, obrigada. Nada, imagina, obrigado pelas contribuições, vamos lá. Okay. Então, necessidade, o que é importante para mim nesse momento, né, como eu estava comentando antes, se é necessário eu ter a razão, isso já é um sinal, porque eu tenho que ter a razão, né, eu preciso ser confirmada, eu preciso ser validada, o que está acontecendo, por que é tão importante para mim, tem essa necessidade de ser confirmada, de ter a razão numa discussão, né, pensando numa discussão. Aí... Pode falar. É que depois a gente vai ficando mais experiente, a gente aprende que às vezes a gente prefere estar feliz do que ter razão, né? Então a gente... Não, tá bom, você está feliz? Então tá bom. O céu é verde mesmo, não tem problema. Exatamente. Nancy, o que a Nancy falou? Estou estudando para isso, Marlete, vamos ser velhinhos leves de pesadas. Já chega a velhice. Não, hoje está chegando, ou seja... O pessoal está chegando muito bem de cabeça, né? Por sorte, né? Está mudando. Pedido. O que eu gostaria que fosse diferente, de forma clara e positiva. Muitas vezes, a gente está enfiado numa discussão, a gente nem sabe o que ela quer. E a gente se vê e fala assim, gente, para que eu discuti com essa pessoa? O que eu quero? Né? Gente, e eu não sou modelo. Depois a gente vai ter que colocar uns exemplos e vocês vão ver que eu vou contar 2 exemplos que eu me enfiei em 2 discussões,
né? E justamente, às vezes, a gente, dependendo do contexto, a gente se vê minimizado e com as necessidades afloradas. Então, é importante considerar, né, a comunicação não violenta ou assertividade, que vocês pode ser uma nomenclatura que vocês encontrem como sinônimo, né, que é a ferramenta que coloca a autocompaixão em prática nos nossos relacionamentos, tá? Muitas vezes a pessoa fala algo e a gente tem aqui a gente tem muito costume de falar isso. E eu brinco com os pacientes e com os alunos. É assim, gente, você viu fulano? Fulano tá tão bem, né? Foi tão bem na prova, se desempenhou e eu já me sinto mal. Então, assim, aquela relação que a gente faz, eu não sei de onde a gente tira aquilo, é absurdo, gente. O sucesso do outro é meu fracasso. Gente, que relação tem essa? É absurdo isso daí, né? Tem essa, qual mais? Tem outra também que eu falo, o sucesso do outro é meu fracasso. Se o outro está indo bem, não impede nada que eu vá bem também, né? Os caminhos são diferentes. Quando alguém fala assim, não, mas eu consegui, sei lá, aquele emprego, olha só, ele está conseguindo, sabe? Então, a gente tem que separar essas questões, porque não existe essa associação, né? O sucesso do outro é meu fracasso, né? Essa relação é absurda. O que mais? Então, ao começar, por onde a gente começa aqui? Pela autoobservação. Então, a autoobservação com a autocompaixão, né? Então, é um exercício que até a professora aqui entra no meio, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos olhar para dentro, pense em uma situação recente, leve a moderada, onde um relacionamento foi desafiador. Pode ser uma conversa com um amigo, com um colega de trabalho, não necessariamente um relacionamento, né? Namorado, esposa, né? Pai, mãe também, enfim, filhos, né? Exato, Danares, mas nem sempre, tá? As pessoas nem sempre. Então, eu acho que todo mundo tem, né? Muitas vezes a gente vai com a melhor intenção possível, ou, como a gente fala, algum contexto, alguma situação ativa na gente, né? Ou gera na gente emoções, e aí desencadeia. Então, eu mesma com minha família, né? A gente se sente criança com a família, né? Tios, avós, né? Primos, uma situação particular em que eu, outro dia, estava fazendo minhas análises estatísticas, mandaram um WhatsApp pedindo umas coisas, né? Que a gente está mexendo com sucessão e tudo mais. Gente, eu bloqueei. Mas eu fiquei tão pé da vida, que eu bloqueei, já cheguei com a metralhadora e comecei. Aí, depois que eu parei, eu falei assim, não, vamos respirar um pouco, porque isso não vai levar a nada. Aí eu comecei a responder, né? Ou seja, me retomei, depois daquele rebote, me retomei, respirei e comecei lá. Sim, não, a gente chegou a isso por causa de incompetências de vocês, tá bom. Aí eu falei, não, tem que baixar, ou seja, tem que maneirar um pouco mais, ainda não está suficiente. E assim foi. E depois eu comecei a pensar, por que isso? E tem muita coisa aí emocional que está envolvida a minha mãe, enfim, ele não vai adiantar nada. Enfim, então imaginem, né? A gente tem que treinar para isso daí. Tem isso, Danares, é isso mesmo. Então, observação que de fato aconteceu, sem me criticar. Sentimento, o que eu senti, frustração, estou magoado, ansioso. Tem o livro do comunicação, um capítulo que eu passei para vocês, né, do comunicação não violenta, tem lá várias emoções, até para vocês aprenderem a identificar as emoções. A necessidade, olha só, o que eu precisava naquele momento, ser ouvido, ser respeitado, que a gente fala, né, ser validado, né, realmente a gente pisou na bola, eu queria que eles falassem isso, a gente pisou na bola, né, e não falaram, não assumiram, eles tinham razão, tá bom, falei, não vou escutar isso, então a gente vai lá, né, fala assim, não vou conseguir, porque eles não percebem isso, né, enfim. Então, o que você precisava naquele momento? O que o outro precisava escutar naquele momento, né? E a autocompaixão é colocar a mão no coração e dizer, né? É humano se sentir assim, minhas necessidades são importantes, tá? Isso, não somente com os familiares, Danares, com todo mundo. Hoje é um exercício, né? Então,
A gente chama, então, como é que a gente chama? A junção da autocompaixão com a comunicação não violenta. A comunicação compassiva, tá? É o nome que a gente dá. Vou colocar aqui, ó. Então, utilizando os componentes da comunicação não violenta, podemos transformar a forma como abordamos conflitos e desafios. Do julgamento à observação, então a gente começa para a pessoa dar alternativas de responder. Gente, é muito legal. Quando você ensina para a pessoa trabalha, obviamente, né? Trabalha a questão das necessidades, conversa com ela, o que isso diz de respeito a você, como é, enfim. Você consegue depois, digamos que, trocar. Então, em vez de você dizer, você nunca me ouve, tente, percebi que você está com o telefone há 10 minutos enquanto eu falo. Da culpa ao sentimento. Você me deixa furioso. Seria, né? Eu me sinto frustrado quando isso acontece. Você tem que mudar. Eu preciso de mais clareza para me sentir seguro. E você é egoísta. Você estaria disposto a ouvir minhas preocupações por alguns minutos? Então, quando a gente fala, né, as coisas, ela muda muito e a pessoa ela não se fecha para você e você consegue, né, continuar conversando, tá? Então, a segunda prática, né, eu pedi para vocês pensarem, primeiro foi a primeira prática, a segunda prática, né? Pense em uma conversa recente onde você ouviu algo que a incomodou ou gerou tensão. Vamos ver se vocês conseguem agora. Essa semana passada, sexta-feira de manhã ficou para a história para mim, mas tudo bem. Então, pensem aí. Tente identificar, né, para vocês, o que a pessoa realmente disse. Será que você interpretou de uma maneira diferente? Ou será que ela disse do jeito mesmo? Então, assim, né, tente sair e ver o que ela disse, que é a observação. A segunda pergunta que eu faço, que emoções ela poderia estar sentindo para ter dito o que ela falou naquele momento? Né, o sentimento. Necessidade. Qual necessidade não foi atendida e pode estar por detrás das palavras? Tá? Eu realmente queria que eles se desculpassem, porque eles me jogaram um problema e eu tenho que resolver agora, mas a culpa é deles, porque não fizeram o que tinham que fazer. Então, assim, estou muito brava com relação a isso, né? Então, enfim. E autocompaixão, como eu me manteria centrado e compassivo comigo mesmo enquanto eu escuto. Não quero escutar nada não, gente. Eu cheguei, cortei, falei, quando tiver decisão, que a gente precisa resolver umas coisas, aí eu volto e falo com eles, né? Claro que dá vontade, porque eles têm urgência para fazer a sucessão e a gente tem que se posicionar e eu estou segurando, mas isso não se faz, tá bom? Enfim, isso está errado, tá bom, gente? Isso não se faz. A gente tem que respirar e ver, mas por que eu estou trabalhando isso? Por que estou fazendo isso? O que está acontecendo? Qual era a minha necessidade? E o interessante, gente, de vocês entenderem aqui, né, é que a emoção, ela é atemporal. Vocês entendem isso? Com a minha família, né, eu não consigo, por exemplo, se eu tenho uma discussão com outro colega, um aluno, eu consigo não misturar as coisas, mas com a família, né, a gente é como se voltasse a ser criança. Então, as emoções, elas são atemporais, aparece tudo aquilo que... né, e é muito interessante esse movimento, né? Então, aí vocês se perguntam, qual é a minha necessidade? Que me reconheçam, né? Nesse caso que eu contei para vocês, que me reconheçam. A de vocês, qual seria no caso que vocês pensaram? Tá? E muitas vezes a gente pode chegar para o outro e falar, olha, eu entendo a tua pressa hoje, mas eu gostaria que vocês tivessem ou reconhecessem que vocês não fizeram as coisas certas. E agora você pede para que a me apresse com as decisões, umas decisões importantes. Como é que você acha que eu me sinto? Puxar o outro para se colocar no meu lugar, né, para ver o que eu estou sentindo. Isso daí também é uma técnica, é uma forma de assertividade. Tá?
Eu acho que hoje, professora, Sim. a questão da observação é muito difícil, né? Porque você parar e realmente olhar para a pessoa que está falando com você e você tentar se fixar no que ela está falando, porque ouvir tudo bem, a gente escuta, né? Mas existe uma questão do que fala, de como fala, da linguagem não verbal que está lá, entendeu? É um exercício difícil hoje em dia de você fazer, né? Porque está todo mundo com pressa, está todo mundo com urgência, tá todo mundo... A gente nem sabe para quê, mas a gente está com pressa e com urgência e, né? E muitas vezes eu penso, né? Não sei o que vocês acham, mas os modelos que a gente tem, modelos de liderança, modelos de representantes, modelos, sabe, assim, eles não se comportam, então às vezes eu fico pensando, por que eu tenho que me comportar se eles também não se comportam, por exemplo, né? O que isso vai me trazer? E assim, então são pensamentos que a gente precisa estar, né? Não é fácil, não é uma, né? Como eu falo, o ser humano não é uma ciência exata, né? Então, muitas vezes a gente aprende com o comportamento do outro, observando o outro, e o que a gente não vê é bom senso, né? Faltou o bom senso, a assertividade do outro, né? E eu me envolvendo demais em situações em que, então, por exemplo, um sentimento que pode estar aí, o de vulnerabilidade é interessante, né? Me sinto vulnerável, não sou apoiado, ninguém me apoia. E se a gente juntar com as distorções cognitivas, que a pessoa está interpretando tudo errado, aí já vira um mix terrível. Né? E a gente vai entrar nessa discussão, não vai ter fim, né? Mas a questão de estar muito com as redes sociais, isso que são redes, né? Até tem na televisão, às vezes, propagandas mostrando como as pessoas, elas fingem estar bem. E aí eu começo, né? Olha, o outro sempre viaja, sempre faz coisas, e eu não, né? Então, isso levanta muitas questões. A Danares está colocando, combinado nunca é seguido pelo outro. Aí depois eu tenho que resolver os problemas em um estalar de dedos. Aí toda a pressão fica em cima de mim. Às vezes não tenho ânimo para continuar a ser comprometida, como combinado. Então, aí entra outro elemento que a gente tinha que ter colocado aqui, que são os limites, né? Os limites também são importantes nessa relação, né? Enfim. Então, o que mais? Então, algumas atividades que dá para fazer para a gente trabalhar esse autoconhecimento, esse momento em que a gente se sentiu vulnerável, frustrado, ou não fomos validados ou reconhecidos, né? Melhor palavra, reconhecidos naquilo que a gente está. Eu tenho uma prima, ainda bem que ela fala outro idioma, então ela não vai estar gravado e ela não vai nem saber. Mas ela, muitas vezes, ela faz, ela é muito ativa, ela sempre está fazendo, né, assim, você pensa em alguma coisa, ela já traz para você. E a gente se acostumou com isso. O único que ela precisa, ela fica brava quando a gente não reconhece isso nela. Então, muitas vezes, o único que ela precisa é o muito obrigada. É o único. Isso, ela fica feliz com isso daí. E a gente já se acostumou. Então, esse é o problema, né? Então, diário da compaixão, anote uma situação diária e pratique os 4 componentes da comunicação não violenta, focando na autocompaixão. Pausas compassivas, então, antes de reagir em um relacionamento, faça uma breve pausa para checar suas próprias necessidades. Mas eu insisto, muitas vezes, né, nessa questão, a gente tem que ter umas frases treinadas, né? Até as crianças, por exemplo, a gente ensina na clínica, né, o bullying, né? Quando elas estão passando por um momento, né, uma situação de bullying, a gente ensina a criança a colocar limite. Ah, você é feia, então a gente fala para a criança, como é que você responde? Não pedir tua opinião, por exemplo, né? A pessoa se defender, porque ela fica meio em choque, em bloqueio, não se defende e fica se sentindo pior ainda, e fica bravo, ou parte para cima, ou dá um soco, ou alguma coisa. Então, muitas vezes a gente está... E olha só que interessante, nesses casos que a gente começou a trabalhar com as crianças, terem frases. Gente, é criança e adulto também, tá? Trabalho no escritório, por exemplo, que os colegas fazem bullying, a gente também treina, né?
acontece que depois a pessoa que está cometendo bullying, ela perde o interesse. É muito interessante esse movimento, né? Porque a pessoa ela começou a se defender. Pequenos pedidos, começa a fazer pedidos claros e positivos em situação de baixo risco para praticar. Então, muitas vezes é dizer para o outro que ele quer, a pessoa não lê mente. Então, né? Eu acho que o exemplo genial, eu brigo com meu filho, né? Falo assim, mas você poderia ter feito isso. Mãe, você poderia falar as coisas de uma maneira mais gentil. Então, muitas vezes, eu penso a forma como eu vou pedir alguma coisa para ele, né? Então, olha só, e foi uma coisa tão simples, e ele não insultou, não ficou bravo nesse tom, realmente, eu não sei de onde ele saiu. Enfim, cultive a gentileza, né? Seja gentil consigo mesmo nos momentos difíceis, reconhecendo sua humanidade e vulnerabilidade. A gente tem também um livro, que eu já acho que compartilhei com vocês alguns capítulos, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um livro também que a gente trabalha com as pessoas, né? Pede para ela ler, a gente vai discutindo, justamente, exato, Vera, que legal, porque ela mostra algo que as pessoas elas não entendem. Todo mundo se sente vulnerável, né? Todo mundo se sente exposto, por exemplo. Então, isso interessante do livro, tá? E aqui eu deixo para vocês, né, para praticarem ou fazerem uma atividade extra, né, que quem for aplicar, que a situação é a seguinte, né, dividir os participantes em trios, por quê? Porque vai ter a pessoa que fala, o observador e a que escuta, né? Se não, né, fazer com voluntário. Então, cenário, a gente coloca a situação para a pessoa. Alguém chega em casa cansado do trabalho e diz ao parceiro, você nunca me ajuda nas tarefas de casa. Isso aí é algo de ficção, né? Exato. Como é que é? A ficção imita a realidade, né? Qualquer semelhança com realidade é pura. Exato. Aí a pessoa, quem recebe a crítica, né? Sua missão é praticar a escuta ativa e a validação emocional, não é se defender, é ouvir para entender o sentimento e a necessidade por trás da fala. E também tem uma situação que é muito interessante, né? Muitas vezes, quando você está esperando que o outro brigue com você e a pessoa fica calada, isso dá mais raiva ainda, né? Porque você quer brigar com a pessoa e a pessoa fica calada. Eu tenho uma amiga, ela não tem nada a ver, ela é bióloga, mas ela já aprendeu a lidar com o esposo. Fazem 30 anos que eles estão casados. Ela falou assim, quando ele começa a brigar, eu sei como atingi-lo. Aí eu falei, como é que é? Ela é muito assertiva, né? Ela disse, eu fico calada e eu falo para ele, não vou dizer nada até você se acalmar e depois a gente conversa. E ele continua, e ela só fica assim, Ela disse que, assim, dá muito certo, mas enfim. Então, é ouvir para entender o sentimento, a necessidade por trás da fala, né? Ou do insulto, ou da raiva. A gente explode, a gente não tem nem razão aí no que a gente fala. Sai coisa que depois você fala assim, meu Deus, desculpa, não era isso que eu queria dizer, mas já foi, né? Então, faz isso, Vera? É assim, viu? Como, Henry? Desculpa, não entendi. Freud vai dizer que era assim o que você queria falar, viu? Isso. Pessoa B, né, observadora, anota exemplos de fala compassiva, né, sugestão, e tem a pessoa C, que eu não coloquei aí, porque tem uma que vai falando e a outra observadora e a outra, né, vai escutando. Instruções para a pessoa A, então, parafrasear. Então, pelo que estou entendendo, você está se sentindo sobrecarregado com as tarefas de casa. Validar o sentimento, olha o que eu falei, né? Como dizendo, confirmar a pessoa que realmente ela está, justamente que o gaslighting faz totalmente ao contrário, coisa da tua cabeça, né? Faz sentido você se sentir assim depois de um dia longo? E adivinhar a necessidade. Será que você está precisando de mais parceria e apoio nisso? Tá? Ou também, às vezes, negociar, né? Assim, a metade das tarefas a gente faz, a gente também busca estratégias para lidar com essa situação. Geralmente dá para fazer em 10 minutos, né?
os participantes fazem um roleplay, vocês podem dividir, né, em trios, e algumas perguntas no final para que as pessoas compartilhem, né? Ai, perdão. Para quem ouviu, como foi conter a vontade de se defender e tentar se conectar com a necessidade do outro. E para quem falou, como se sentiu ao ser ouvido dessa forma. Então, é uma atividade, né, para vocês praticarem. E aí a gente termina, digamos, a atividade. Não quer dizer que termina a aula, tá? Só a exposição, se vocês quiserem conversar, né? Ficou claro sobre essa relação, sobre a autocompaixão, né? Não entrei muito na autocompaixão, porque a gente já veio, né, um tempo atrás, falando da autocompaixão, da Christine Neff. E aí, o que é interessante a gente falar da comunicação, assim, essa relação da comunicação. Tá gravando, Andréia? Consegue sim, consegue sim. Tá? Mas dá uma olhadinha, mais que ver a aula gravada, dá uma olhadinha no material que eu passei para vocês. Ó, tá fixado aqui na tela. Tá? Ok? Isso, é bem bacana ver a Christine Neff ela falando. Pessoal, comentários, dúvidas? Ah, obrigada, né? Estava meio travada, não sei se é porque eu estou meio gripada, eu estou meio travada, a cabeça não está funcionando direito, mas enfim. Eu acho, assim, importantíssimo, como eu falei para vocês, né? Eu acho que trabalhar, né? Isso a gente, repito, né? Não ensinam para gente. Então, ser assertiva, né? No caso, falar, né? O que você está sentindo, que o outro, mas desde pequenininho, que o outro pegou alguma coisa que não é dele, né, não te emprestou, não devolveu, a gente não é ensinado a como se expressar. Então, vai crescendo naquela correria, naquele bolo, né, e aí, quando é adulto, sei lá, não é um colega, né, ou seja, não é um coleguinha da escola, é um coleguinha do escritório, talvez roubou uma ideia, e aí você se colocar, né, numa situação, enfim, vou só aqui. Uma vez, gente, aconteceu, eu tenho alunos, peraí, acho que foi parágrafos.